Olá, espero que estejam todos bem, certo? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com os gêneros do discurso ou também chamados de gêneros textuais e vamos ver também os gêneros literários que fazem parte dos gêneros do discurso, certo? E para a gente começar, a gente vai começar o quê? O que é gênero textual, né? Conceituando, né? E aí, gêneros textuais refere-se aos textos materializados em situações comunicativas, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os gêneros do discurso são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos, certo? Ou seja, cada gênero textual vai ter o quê? Um padrão característico e esse padrão vai ser determinado pelo quê? Pela interação sociocomunicativa, certo? Entendido isso? E aí, os gêneros textuais, eles são definidos por composições funcionais, certo? Ou seja, qual é a funcionalidade dele, isso que vai definir o gênero, que vai determinar o gênero, né? Pelos objetivos enunciativos, qual é o objetivo da minha comunicação, certo? E eles são realizados na interação de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Ou seja, são essas forças, é a integração, é a junção, é a união dessas forças que vai o que? Construir um gênero textual, beleza? E aí vamos ver alguns exemplos para a gente conseguir compreender de forma mais clara, certo? Por exemplo, telefonema. Telefonema é um gênero textual, mas por favor, não confunda telefonema com telefone. Telefone é objeto, telefonema é um gênero, né? Se a gente pensar o que é um telefonema, que ele faz parte do quê? De uma situação comunicativa, né? Da interação ali, certo? A carta pessoal, por exemplo, vocês lembram que vocês fizeram uma atividade, que vocês produziram uma carta pessoal? Ali também é o quê? Um gênero textual, certo? É o quê? Uma materialização do texto de acordo com o quê? Com a situação comunicativa, certo? Cardápio de restaurante, horóscopo, aulas virtuais e etc, né? Gênero textual, gênero de discurso, ele é infinito. A gente não sabe o número exato de quantos gêneros existem, porque se eles demandam de forças históricas, sociais, institucionais, técnicas, de acordo com, de acordo com a mudança do comportamento da sociedade, novos gêneros vão surgindo. E a partir de um gênero pode surgir outro gênero. Então, o número de gênero é infinito, certo? E aí, quando a gente pensa, sempre quando a gente pensa em texto, a gente pensa em quê? Em quem está produzindo, para quem que ele está produzindo, né? Qual é a finalidade, certo? O momento histórico de produção, ok? E aí a gente vai pensar também no quê? Na esfera de circulação, né? E qual é a esfera, qual é o espaço, qual é o ambiente que aquele texto vai circular. Isso também vai guiar, vai determinar o gênero textual, certo? Se é uma esfera de divulgação científica, por exemplo, artística, né? Se é uma esfera jornalística, todo isso determina qual é o gênero, né? E determina também o surgimento de novos gêneros, certo? E aí vamos agora entender um pouquinho os gêneros da esfera artística e cultural. Por quê? Porque dentro dessa esfera a gente encontra os gêneros literários, né? Como eu falei lá no início, os gêneros literários, eles fazem parte dos gêneros de discurso, sim, certo? E aí o que é um gênero literário? É um gênero que se preocupa mais com a questão estética, artística do texto, certo? Lembra quando a gente viu funções da linguagem, que a gente viu a função poética, que a função poética está preocupada com o quê? Com a estrutura da mensagem, né? Com a linguagem, com a escolha das palavras, né? Isso acontece dentro dos gêneros literários, ok? E quais são esses gêneros, né? A gente tem o gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático e tem também o gênero narrativo que eu acabei esquecendo de acrescentar aqui, certo?
E aí vamos ver o gênero lírico, né? Quando a gente pensa no gênero lírico, olhando para a palavra lírico, remete a uma coisinha chamada lira, né? Que era um instrumento musical. Por que remete essa palavra? Porque qual é a relação? Nessa época, na época medieval, os poemas eram acompanhados por música, né? E um dos instrumentos que acompanhava era a lira, certo? E aí o que é o gênero lírico, né? Trata da expressão dos sentimentos, né? É a manifestação de um eu lírico. E o que é esse eu lírico, né? É a voz do poema, ó. Não confunda o eu lírico com o autor do texto. Não, o eu lírico é a voz que fala no poema, certo? E aí, ó, é voltado para o quê? Para o sentimento, para as emoções, né? É um poema marcado pela subjetividade, né? O gênero lírico é marcado pela subjetividade, né? Marcado também pela musicalidade, e essa musicalidade é expressa por meio das palavras, certo? Apesar de ter sido acompanhado por instrumentos, a musicalidade também está presente, ou principalmente nas palavras, ok? E aí vamos ver algumas modalidades do gênero lírico, certo? Tem a ode, né, que é um poema de exaltação, né? Ele exalta entidades, certo? Tem um hino que também vai exaltar, só que ele exalta o quê? A pátria, né? Ele busca a questão da glorificação da pátria. Se a gente vai lá pensar, por exemplo, no hino nacional, né? O hino nacional eu tenho uma exaltação, eu tenho lá um eu lírico, eu tenho uma exaltação de quê? Da nossa pátria, certo? Temos a elegia, que é um poema triste que tem como tema morte ou amor, não corresponde, ou seja, a temática abordada é a temática da dor, do sofrimento, da solidão, certo? O soneto, dentre dos tipos de poemas, é o que mais tem uma forma fixa, né? E o soneto é marcado por 14 versos, ou seja, é um poema composto de 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Essa parte mais estruturada a gente vai entender um pouquinho mais à frente. E aí vamos dar uma lidinha aqui rápida no poema de Camões, né, que é um soneto. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que querer bem, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o mesmo o amor. Percebeu como esse poema ele tem uma expressividade, né? Como ele trata da questão do amor, a questão da musicalidade, das palavras, né? E aí agora a gente vai entrar no gênero épico. O gênero épico, ele é um dos gêneros mais antigos, né? Uma das manifestações literárias mais antigas, data do século 7 a.C., certo? É uma data aproximada. E o que é que marca o gênero épico? São poemas longos, mas são poemas narrativos, são poemas que contam histórias, certo? Por contar uma história, fazer parte de uma narração, o tempo verbal desse poema está no passado, ok? E aí ele, por contar histórias, né, uma das coisas muito presentes nesse tipo de gênero é a questão do sobrenatural, certo? E aí é que a gente tem a Divina Comédia de Dante Alighieri, certo? E a Odisseia de Homero. São obras-primas desse gênero, ok? E aí temos também o gênero dramático, né? O gênero dramático, ele nasceu no berço, né? O berço do gênero dramático é a Grécia Antiga, né? Nas festas que eram feitas para Dionísio. E aí ele surge do teatro, certo? E a estrutura do texto dramático é marcada por 3 pontos, né? O primeiro é a apresentação, né? Que acontece na apresentação, né? Onde que se expõe os personagens, o cenário, né? Que faz todo o detalhamento desses dois
elementos do gênero dramático. Temos o conflito, né? Onde aparece o que? As peripécias dramáticas. O desenlace, né? Que é a conclusão do texto, né? Que é o desfecho, certo? E aí vamos ver alguns tipos de gêneros dramáticos, né? Temos a tragédia, né? A tragédia ela é marcada pela representação dos sentimentos, das emoções, né? E aí ela busca causar comoção no público, né? O objetivo da tragédia é comover o público, certo? Um dos. A comédia, né? Que tem como objetivo o quê? Riso, alegria, né? Temos o alto, né? Que tem um texto mais leve, certo? E traz questões religiosas. E aqui nesse momento a gente lembra de um texto muito conhecido aqui no Brasil, o Alto da Compadecida, que é um alto, né? É um texto leve, né? E que trata de quê? Questões religiosas, né? Lembre o cenário, né? Onde que acontece o Alto da Compadecida, né? O próprio nome, Alto da Compadecida, né? Quem é a Compadecida, certo? Temos a farsa, né? Que traz o quê? Crítica de costume, né? Dos comportamentos, né? E aí ela faz o quê? Ao mesmo tempo que faz rir, ela faz refletir. E isso, a questão da reflexão, ela está voltada aos outros tipos de textos dramáticos. Quando a gente começou a estudar literatura, a gente viu que o quê? Que a literatura não é um texto apenas para entretenimento, é um texto que traz o quê? Reflexões, certo? Se eu trago reflexões, eu faço críticas, né? Críticas a comportamentos, certo? E aí a gente tem também os gêneros narrativos, né? Que são gêneros literários, né? Mas são mais modernos, né? Eles começam no século XIX, né? Aí tem o romance, a novela, o conto, a crônica. A gente vai estudar ele mais à frente, certo? Esses gêneros narrativos. Por enquanto, a gente só vai ficar na nomenclatura. E aí, um gênero que eu trouxe para vocês, para a gente se aprofundar bastante um pouco, é o poema, né? E o que é um poema, né? É um gênero textual cuja apresentação é organizada por meio do emprego de versos e de seus recursos musicais, ou seja, é um texto, né? Um gênero, né? E quais são os traços, né? Quais são os padrões de poema, né? Eu tenho o quê? Recursos, né? Recursos musicais, né? A gente vai ver daqui a pouco que recursos são esses, né? Eu tenho um jogo de palavras, né? E ele está organizado em versos, certo? E aí, o que é um verso, né? É uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica, correspondente em geral a uma linha, ou seja, é a linha de cada poema. Cada linha de um poema é um verso, certo? E o verso ele é organizado por meio de quê? De estrofes ou instâncias, né? Que seria o quê? O grupamento desses versos, né? A gente vai ver daqui a pouco um poema e a gente vai entender mais ou menos isso, certo? E aí eu tenho os tipos de estrofes, né? Eu tenho estrofes aqui dístico, com 2 versos, terceto, 3 versos, quadra ou quarteto, 4 versos, quintilha, 5 versos, sexteto ou septilha, 7 versos, né? Oitava, 8 versos, nona, 9 versos, décima, 10 versos, certo? De acordo com a quantidade de versos, eu tenho um nome para essa estrofe, certo? Se eu tiver uma estrofe, por exemplo, com 3 versos, é um terceto, certo? Vamos ver aqui, ó, esse poema de Mário Quintana, né? Viajante. Eu sempre que parti, fiquei gares, olhando triste para mim, né? Eu tenho um poema, tenho duas estrofes, com uma única estrofe, perdão. Quantos versos eu tenho nessa estrofe, né? Eu tenho aqui, ó, vamos contar. Eu sempre que parti, fiquei gares, né? Uma linha, um verso. Olhando triste para mim. Outra linha, outro verso. Eu tenho, então, 2 versos nesse poema. Então, essa estrofe é o quê? Um dístico, né? Porque compõe 2 versos, certo? E aí, outro recurso
utilizado pelos poemas, né, os recursos musicais que a gente viu, é a métrica. O que é a métrica, né? A métrica é a medida dos versos. Como assim? Os versos são medidos por meio do número de sílabas, mas não é somente as sílabas, assim. São sílabas poéticas, né? E esse processo é chamado de escansão silábica, né? O processo de medir as sílabas poéticas é chamado de escansão silábica. E é importante ter atenção a uma coisa. Sílaba poética não é igual a sílaba gramatical, ou seja, a divisão silábica não é feita exatamente da mesma forma. A base sim, mas a gente tem algumas particularidades, certo? E aí, ó, como é que a gente conta? A contagem das sílabas deve ser feita até a última sílaba tônica, ou seja, eu vou contar a sílaba poética de cada verso até a última tônica daquele verso, certo? E o que é uma sílaba tônica? É aquela que é mais forte, digamos assim, certo? E quando eu tiver vogais átonas, elas serão o quê? Agrupadas numa única sílaba. O que é uma vogal átona? Se tônico é mais forte, átono é mais fraco, certo? Então, ou seja, o que acontece aqui? Vogal tônica é quando eu pronuncio de forma mais acentuada, né? Mais forte. Vogal átona é quando eu pronuncio de forma mais baixa, certo? E aí, quando eu tiver vogais átonas próximas, elas ficam na mesma sílaba, beleza? Ficou um pouco confuso? A gente vai entender um pouco mais no exemplo, certo? Vamos fazer uma análisezinha e ver se a gente consegue compreender esse conceito. Vamos pegar aqui essa estrofe do poema Canção do Exílio, certo? Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Vamos pegar o primeiro verso, certo? Ó, primeiro verso, lembre, verso, número de linhas. Primeiro verso, então, é minha terra tem palmeiras, certo? Esse é o primeiro verso. Vamos fazer a separação dele, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta. Minha terra tem palmeiras, né? Fiz a separação. E aí a gente vai ter que contar agora o quê? Até onde vai a sílaba tônica para saber o número de sílabas que tem aqui. Porque a gente tá olhando as sílabas poéticas, não sílabas gramaticais, certo? Então vamos, ó. Eu tenho minha terra tem palmeiras. Percebeu que o mei acentuou e o ras foi mais baixo. Então, mei é o que? A sílaba tônica. Então, eu vou contar até aqui, certo? E aí, vamos pegar o outro verso, onde canta o sabiá, ó. Onde canta o sabiá. O meu A é minha sílaba tônica, certo? E foi a última sílaba do verso. Vocês perceberam que aqui, ó, o O juntou ao A da sílaba de canta. Por quê? Porque são duas sílabas átonas. Se eu tenho duas sílabas, duas vogais átonas, perdão, o que é que acontece? Na divisão silábica poética, elas ficam na mesma sílaba, certo? Então, eu tenho o quê? O A é a tônica, né? E eu tenho a junção aqui das duas vogais, certo? E aqui eu tenho o quê? São quantas sílabas? São 7, certo? Então, vamos saber qual é o nome que se dá a esse tipo de verso de acordo com a quantidade de sílabas, certo? E aí, né, cada verso vai receber uma denominação, ou seja, ele vai ser nomeado de acordo com o quê? Com o número de sílabas, certo? Se ele é monossílabo, né, ou seja, que contém uma única sílaba, ele vai ser o quê? Monossílabo. Né? Se ele tem duas sílabas, dissílabo, três sílabas, trissílabo, né? 5 sílabas vai ser chamado ou de redondilha menor ou pentassílabo, né?
Se ele tiver 7 sílabas, vai ser redondilha maior ou heptassílabo. 8 sílabas, octossílabo, certo? 10 sílabas, decassílabo, certo? E por aí em diante. E aí, nosso verso, né, os dois versos que a gente analisou anteriormente, eles tinham o quê? 7 sílabas, não foi isso? Se eles tinham 7 sílabas, eles são chamados de quê? Ou de redondilha maior ou de heptassílabo, certo? Então, são versos, são o quê? 2 redondilhas ou 2 heptassílabos, certo? Ok? Ficou entendido? E aí, outro aspecto musical do poema é o ritmo, né? O ritmo é o que é a melodia, né? E no caso dos poemas, como é que é marcada essa melodia, né? Isso ocorre por meio do que? Da alternância das sílabas, né? Das sílabas tônicas, né? Qual é a posição que cada autor coloca essas sílabas no seu poema? E isso traz a melodicidade do poema, né? Ó, aqui, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? A gente tem essa melosidade, certo? E aí outro aspecto dos poemas são o que? As rimas, certo? E a gente tem o que? As rimas que são chamadas de rimas emparelhadas, ou seja, elas são chamadas de emparelhadas porque são colocadas duas a duas, por isso que é A, B, B, certo? Aqui, ó. Vagueio campos noturnos, muros sortudos, paredes de solidão, sufocam minha canção. E aí, como a gente olha a rima? A gente olha as rimas normalmente olhando a última sílaba de cada poema, certo? Ó, eu tenho turnos, né, que é o final de noturnos, né, da palavra noturnos. Eu tenho aqui turnos no final. Eu coloco A, né, para eu entender qual é o tipo de rima aqui. E aí eu voltei. Muros sortudos. Tá vendo que eu tenho novamente, ó, sortudos. Eu tenho o que? Turnos mais uma vez, certo? Parede de solidão, que eu termino com o que? Com ão, né? Eu marquei por meio disso aqui. E ele colocou lá canção, certo? Então, nesse poema, né, de Ferreira Goulart, ele fez um jogo de quê? De rimas emparelhadas, de duas a duas. Eu coloquei duas, né? Turnos e turnos, e ão, certo? Outro tipo de rima são as rimas alternadas, onde eu coloco uma, intercalo, depois coloco outra, né? Eu faço isso com os versos ímpares com ímpares e versos pares com pares, né? Ou seja, eu faço a combinação das rimas com... Eu pego o primeiro verso, combino com o terceiro, eu pego o segundo e vou combinar com o quarto, ou seja, ímpar com ímpar, par com par, certo? Vamos ver aqui, ó, nessa estrofe de um poema de Álvares de Azevedo, ó. Minha desgraça não é ser poeta, nem na terra de amor não tem um eco. E meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. E aí vamos olhar como é que ele colocou as rimas aí, ó. Eu tenho um poeta, né, que ele finalizou com eta. E aí eu vou lá para onde? Vou olhar o segundo verso que eu tenho o quê? Ó, eco, né? Já não tem uma rima emparelhada, né? E aí eu vou pro terceiro, eu tenho planeta, eta, ó, tô combinando lá com o primeiro, terceiro verso com o primeiro, e eu tenho aqui boneco, eco, combinando com o quê? Com o segundo. Então ele faz o quê? Esse jogo, né? Eu coloquei terceiro ou segundo com quarto, primeiro com terceiro, né? Então eu tenho rimas alternadas, né? Versos ímpares com ímpares e versos pares com pares, certo? Tudo entendido? Beleza. Vou apagar aqui. E aí eu tenho o que? As rimas interpoladas ou opostas, né? Que é um pouco mais complicada, né? Que o que acontece? O primeiro verso com o quarto verso, o segundo verso com o terceiro verso, né? Eu tenho uma oposição dentro
do poema, né? Vamos ver aqui esse trecho essa estrofe de um poema de Machado de Assis, ó. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que, por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Ó, eu tenho o final do primeiro verso, né, Igo. Aí o segundo termina com ente, o terceiro com ente também, e o quarto com Igo também, né? E aí que ele fez o quê? Ele fez a oposição, né? O primeiro com o quarto, o segundo com o terceiro, beleza? E tem outros recursos sonoros utilizados na confecção de um poema, por exemplo, a aliteração, né? A aliteração é quando eu tenho repetição, né? Nesse caso, a repetição de um mesmo fonema consonantal, ou seja, eu tenho a repetição de uma consoante, de um fonema consonantal. Ó, vamos ver aqui nesse poema de Castro Alves. Aurives, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Eu tenho a repetição do quê? Do fonema ban, da letra B, né? Que é a brisa do Brasil beija, balança. Ou seja, ele usou uma aliteração aqui para construir o ritmo ao seu poema. Outro recurso é a assonância, né? Que também é uma repetição, só que é a repetição do mesmo fonema vocálico, ou seja, de uma vogal, certo? Ou formas alvas brancas, formas claras, né? Esse é um poema de Cruz e Souza. E aí ele brincou com que o fonema A, né? Ele repete constantemente para trazer ritmo ao seu poema, certo? Temos também a paronomásia, que são palavras semelhantes na forma e no som, mas com sentidos diferentes, ou seja, são palavras que se parecem, tanto graficamente quanto sonoramente, mas que os significados são divergentes, certo? Ó, aqui, ó, nesse exemplo de Chico Buarque. Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chama lá, as sombras de tudo que fomos nós. Percebam as palavras sobras e sombras, graficamente e sonoramente se parecem, mas sobras é uma coisa e sombra é outra, certo? Ele usou o quê? A paronomásia para fazer esse jogo no seu poema, certo? E aí temos também outro recurso, né? Que é o paralelismo, né? Quando eu tenho a repetição, né? Repetição de palavras, frases, orações, ou seja, eu posso repetir a mesma palavra, eu posso repetir a mesma estrutura frasal, a mesma estrutura sintática, né? E aí vamos ver isso aqui nesse poema de Chico Buarque, né? Ó, e vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero tolo, vem que eu te quero todo meu. Perceberam que ele repete, né, a mesma que estrutura sintática, né? Ele repete aí, vem que eu te quero. Aí mais uma vez, vem que eu te quero. Vem que eu te quero, né? Só o final dos versos que ele modificou. Vocês perceberam isso? Isso é o paralelismo, né? Onde eu faço o quê? Eu brinco com a repetição, né? Eu uso a repetição para causar um efeito, certo? Mais uma aula finalizada. Então vamos colocar as mãos à obra, né? Vamos colocar as mãos em prática, certo? E aí o que é que vocês vão fazer? Um diário de leitura. O texto é esse aqui, certo? De Édipo Rei, ok? Esse aqui é o título do livro. Esse aqui é o autor, certo? Sófocles. Trata-se de uma tragédia, certo? Faz parte dos gêneros literários, ok? E aí, o que é que vocês vão fazer? O que é o diário de leitura, né? O diário de leitura é onde você vai abordar, vai colocar a sua leitura, como foi o seu processo de leitura do texto, né? O que você absorveu, quais foram as angústias, as dificuldades, tudo isso, né? E aqui tem as orientações. Vocês vão primeiro observar o título do texto, né? O título do livro. Vão colocar se gostou ou não. Se tem vontade de ler ou não. Que tipo de texto vocês esperam encontrar aqui, certo?
E aí outra coisa a se fazer antes de começar a leitura é observar todas as informações, né? Vocês vão olhar as observações verbais, né? E as não verbais, por exemplo, não verbal a capa, né? As cores, as imagens escolhidas, né? E aí, à medida que vocês forem lendo, vocês vão o quê? Registrando, porque se trata de quê? De um diário, certo? E aí, vocês vão observar o quê? E vão anotar. É possível estabelecer relações com outras leituras que vocês fizeram, com outros textos, outros livros, certo? Com músicas, com filmes, série, enfim, outras questões, certo? Anote. O texto está trazendo alguma contribuição para a sua vida, né? Está contribuindo com o quê? Sua aprendizagem, com o desenvolvimento de leitura, produção de textos. Sua opinião sobre o texto, sobre sua forma e seu conteúdo, né? E aí você vai o quê? Discutindo as ideias do autor, concordando ou discordando, né? Vocês vão o quê? Discutindo as ideias apresentadas no texto, né? Se vocês concordam ou discordam com o autor, né? Pode levantar também o quê? Dúvidas, certo? Registre também as dificuldades de leitura, caso haja, certo? Caso vocês tenham dificuldade, registre, né? E importante, sempre justifique a opinião de vocês, certo? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Aqui tá os meus contatos, e-mail, o Instagram, o WhatsApp, né? E a data de entrega é dia 10 de julho. Eu quero manuscrito, certo? Com capa, tudo organizadozinho, ok? Tchau, até a próxima aula.